A comunicação entre pais e filhos é provavelmente o esqueleto do nosso futuro diálogo interno. Todos nós temos um diálogo interno entre os nossos estados de ego. Então, lembrando, nós temos dentro da estrutura da nossa personalidade, da nossa mente, nós temos o estado de ego pai, o estado de ego adulto e o estado de ego criança. O pai correspondendo aos pensamentos, sentimentos e comportamentos que são gravados nos nossos pais. A gente fala pai, mas aí inclui pai, mãe, avô, avó, as figuras de autoridade. Nós temos o nosso lado adulto, que é o lado que nos conecta à realidade, ao aqui e agora. É o nosso lado mais lógico, mais racional. E nós temos o nosso lado criança, o nosso estado de ego criança, que corresponde aos pensamentos, sentimentos e comportamentos que são revividos da infância. Esse nosso diálogo interno reproduz em grande parte o diálogo que um dia os nossos pais e cuidadores tiveram com a gente quando nós éramos crianças. Então, a comunicação entre pais e filhos vai se refletir em boa parte no nosso diálogo interno que continua até o fim das nossas vidas. Nós temos como reestruturar o nosso diálogo interno, mas para isso a gente precisa tomar consciência em boa parte de qual é o diálogo interno que nós tivemos com os nossos pais. Isso vale também para nós refletirmos sobre o nosso diálogo interno. Assim como existe o diálogo entre pais e filhos, existe o diálogo entre pai interno e criança interna. Esse diálogo interno acontece a nível inconsciente, fora da percepção do nosso adulto. O exercício aqui é a gente trazer esse diálogo interno para a percepção do nosso adulto. E quando o nosso adulto se conscientiza desse diálogo entre pai e criança, ele consegue interferir e reestruturar. Para que isso? Os nossos quadros de ansiedade, depressão, mudanças bruscas de humor, tudo isso acontece como uma manifestação do diálogo interno. Então a gente como profissional, por exemplo, um terapeuta, então o paciente está lá, estou com uma depressão, estou com ansiedade. Primeira coisa, vamos analisar que diálogo interno você está tendo nesse momento. Lembre-se, não existe quadro de ansiedade, não existe um quadro depressivo se não tiver um diálogo interno que esteja levando a isso. Existem raríssimos casos de ansiedade e depressão por questões orgânicas, existe, mas não passa de 5, 10%. Mesmo a gente dormindo, está tendo um diálogo interno. Eu vou começar a descobrir qual é o meu diálogo interno. Isso é a base da comunicação entre pais e filhos e, consequentemente, entre o nosso pai interno e a nossa criança interna. Primeiro, o comportamento de uma criança nunca é absurdo ou incompreensível. Se a criança se comporta de uma determinada maneira, existe um motivo para ela estar se comportando daquele jeito. Ela não está fazendo teatro, ela não está agindo debaixo de forças externas. Não. Se ela está agindo daquele jeito, tem motivo. O segundo pressuposto, se uma criança está se comportando mal, é porque ela está se sentindo mal. A criança está chorando, não para de chorar, está rebelde. Gente, ela está fazendo isso porque ela está se sentindo mal. Ela está se defendendo de alguma coisa. E isso vale para quem? Para a nossa criança interna. Se a nossa criança interna está se comportando mal,
É porque a nossa criança está se sentindo mal. Por que a gente se sente mal? Do ponto de vista da psicologia. Por que você está se sentindo mal? Por que você fica irritada? Ou por que você fica ansiosa, deprimida, desesperançada, inseguro? Por que você sente emoções que são desconfortáveis? Por que isso acontece? Quando eu tenho uma emoção desconfortável, essa emoção está dizendo: existe alguma necessidade que não está sendo preenchida. Emoções desagradáveis, emoções ruins, significam que nós temos necessidades que não estão sendo satisfeitas. Existem dezenas de emoções. Cada emoção tem a ver com algum tipo de necessidade. Por isso que parte do trabalho de terapia é a gente aprender os nomes das emoções, para identificar as emoções que a gente está sentindo, porque se a gente não souber nomear as nossas emoções, a gente não consegue identificar as nossas verdadeiras necessidades. Então, se você fala, eu estou zoado, tá, estou zoado, quer dizer, estou mal. Podem ser dezenas de necessidades diferentes. Mas, por exemplo, se eu estou triste e eu consigo nomear essa minha emoção, eu estou triste, qual é a minha necessidade? Tristeza está ligada ao que, especificamente falando? Tristeza está ligada à perda. A tristeza é um sentimento que me ajuda a trabalhar uma perda. Então, se eu perdi algo, a minha necessidade é trabalhar essa perda. Pode ser alguns tipos diferentes de perda. Perder um parente, perder um emprego, uma promoção. A frustração, ela é um sub-ramo da tristeza. Existem as emoções e elas vão se ramificando. A frustração é um ramo da tristeza. Eu estou frustrado, por quê? Porque eu perdi algo e eu queria muito isso. Aqui nós temos as mensagens saudáveis à esquerda e as mensagens tóxicas à direita. Então no 8, ou sua criança interna na sua frente. A gente faz esse exercício em análise transacional. A gente pega duas cadeiras, se senta numa cadeira como adulto ou pai, e a sua criança projetada na cadeira da frente. Então você vai conversar com a sua criança. Então imagina isso aí, olha. Mensagem saudável. Você é digno de respeito. Que não é só verbal, né? É também gestual, é facial, é afetuosa. Então, lembrando que existe a comunicação não verbal, que é muito mais potente, inclusive, que a comunicação verbal. Agora, olha a mensagem tóxica que as nossas crianças ouvem praticamente todos os dias. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, eu sou sua professora, eu mando em você e eu posso abusar de você. A gente não usa abusar, mas eu posso mandar em você. Você tem que fazer o que eu estou mandando, porque eu sou seu pai. E depois a gente se pergunta por que essa criança lá na frente, adulta, vai buscar um companheiro violento, um companheiro agressivo. Por quê? Porque o cérebro foi condicionado a alimentar um tipo de relação simbiótica, em que você está com uma pessoa, no caso aqui o cuidador, que vai tratar você com violência, mesmo que não seja física, é uma violência verbal. E nós tendemos a reproduzir na vida adulta os relacionamentos que nós tivemos quando éramos crianças. Por quê? Porque é ruim, mas eu já estou acostumado. Eu sei o que eu vou ter, eu consigo prever. E o nosso cérebro trabalha muito na questão da previsibilidade. Então nós optamos por, às vezes, relacionamentos ruins, porque eu prevejo, eu sei o que vai acontecer. Melhor do que um relacionamento bom, mas eu não sei como agir, eu não sei como trabalhar, eu nunca tive isso na minha vida.
E é isso que os filósofos existencialistas, tipo Jean-Paul Sartre, falavam lá atrás. Uma das coisas que a gente mais foge é liberdade. Liberdade para agir, é liberdade para pensar. Autonomia dá pânico na gente. A gente prefere se acomodar numa situação ruim, mas que a gente sabe o que vai acontecer. A gente prevê o que vai acontecer. Isso nos dá uma sensação muito esquisita de segurança emocional. Como é que você lida com a sua criança interna? Você é gentil com a sua criança interna quando a sua criança interna está brava, quando a sua criança interna está ansiosa, quando a sua criança interna está desanimada, rebelde. Como é que você lida com a sua criança interna? A partir do seu pai interno. Cala a boca, você vai fazer porque eu estou mandando. Agora não é mais o seu filho, é a sua criança. Estou mandando, você vai fazer isso e acabou. Para dessa ansiedade besta. Para com esse desânimo. Agora, a gente reproduz com nossa criança interna o mesmo tipo e é o mesmo tom de voz, inclusive, que a gente recebeu na nossa infância dos nossos cuidadores. Então, como é que a gente lida com a nossa criança interna? Gentileza e compaixão são fundamentais quando a gente trabalha com a nossa criança interna. A nossa criança interna, muitas vezes, vai aprontar. Ela apronta porque ela percebe que as suas necessidades não são satisfeitas. Como é que você conversa com ela? Conversa como se você conversasse com um amigo. Com gentileza, com paciência, com compaixão. Existe um livro chamado Paz Mental, é de um monge budista, o Thich Nhat Hanh, que foi o pai da terapia cognitivo-comportamental. Perdão, pai do mindfulness. Ele que deu origem aos princípios que depois foram usados pelo mindfulness. E ele diz o seguinte: quando você tem um pensamento ruim, uma emoção ruim, o que ele sugere é de você simplesmente falar para o pensamento, eu estou aqui, estou pegando você no colo, tipo, um pensamento de ansiedade, como se você estivesse abraçando mesmo o pensamento, o sentimento que está causando desconforto. É uma técnica que depois foi introduzida no Mindfulness e é excelente para reequilibrar nossas emoções. A partir do momento em que você se trata com gentileza, você acalma o seu espírito e você passa a ter as suas necessidades atendidas. Você passa a enxergar as suas verdadeiras necessidades e mostrar para a sua criança que ela é bem aceita, ela é acolhida, ela é amada por você. A nossa criança é como se fosse, só para entender, como se fosse um ser humano dentro de nós. Se você trata mal um ser humano, como ele vai reagir? Vai reagir com raiva, com amargura, com depressão. Essa criança está dentro de você, ela faz parte da sua personalidade. Então, quando o seu pai interno, ao invés de agir no circuito negativo, ele age no circuito positivo, como pai protetor, pai nutridor, ele passa a enxergar a sua criança, as necessidades da sua criança, ela está insegura, ela está com medo, então você preenche as necessidades dela. Ela tendo as suas necessidades preenchidas, ela vai parar de ter necessidade de agir mal para chamar sua atenção. Diga isso para sua criança interna, assim como você diz isso para os seus filhos. Olha, você tem direito de ter suas próprias opiniões. Você tem o direito de ter seus segredos. Você tem o direito de dirigir sua própria vida naquilo que está a seu alcance e que não interfere com os demais. Você tem o direito. Agora, mensagem tóxica. Eu tenho o direito de controlar a sua vida, porque sou eu que criei você, você saiu de dentro de mim, você saiu da minha barriga, então eu tenho o direito de controlar a sua vida.
Então existe uma técnica, por exemplo, a criança não quer tomar banho. Ela não está afim de tomar banho. E se você for honesto, quantas vezes você chegou em casa e você não estava afim de tomar banho? Por que a criança tem que estar afim de tomar banho quando você quer? Então uma das técnicas é, por exemplo, você diminui a sua altura na frente dos olhos da criança e fala: olha, é importante você tomar banho. Aí você não quer tomar banho agora? Tudo bem, o que você quer fazer agora? Vamos fazer um acordo? Você quer assistir televisão? Tá bom. Você vai assistir televisão em 10 minutos. Depois de 10 minutos, você vai tomar banho. Tudo bem? A criança se sente participativa, se sente respeitada, se sente valorizada e se sente autônoma. Porque ela está com você escolhendo o que ela vai fazer. Sai daquela figura do pai austero, do pai não ok, e entra na figura de um pai nutridor, que com o seu adulto quer ajudar. A criança quer sentir que você está do lado dela, não contra ela. Assim como a nossa criança interna. Ela quer sentir que você está do lado dela, a favor dela, junto com ela, parça, né? Parça, não contra ela. O 10. Você precisa obedecer a normas porque é melhor para todos. Por que existem regras? Porque vai ser bom para todos, vai ser melhor para todos. Agora, mensagem tóxica: você precisa me obedecer porque eu sou mais forte. Eu já vi pais dizendo assim: eu tenho que ensinar para os meus filhos a lei do mais forte, para ele não sofrer depois. Ele tem que aprender que leis existem para que o bem seja de todos, coletivo. As regras são boas porque elas vão servir a ajudar a coletividade. Todos são beneficiados. Então, quando a gente ensina isso para as crianças, a sociedade muda. Porque as pessoas passam a ter uma percepção. Isso é maturidade. Maturidade é entender que as regras devem ser obedecidas para o benefício de todos. Não porque eu estou mandando. Eu estou mandando, então você tem que obedecer. Mas que lógica existe nisso? Então, se aparecer alguém mais forte que você vai ter que obedecer o outro, que ele é mais forte. E aí as pessoas acabam votando em ditadores, em pessoas autoritárias. Por quê? Porque ele é o forte, ele fala grosso, ele que vai resolver os problemas. 11. Mensagem saudável. Você não é culpado pelo que eu sinto. Então, se eu estou triste, eu me sinto triste. Não é você me deixa triste. Se eu estou com raiva, eu sinto raiva, não você me deixa com raiva. Agora, a mensagem manipuladora, tóxica é: você é culpado pelo que eu sinto. E isso, gente, é algo que está presente em boa parte dos relacionamentos, seja de amizade, né, familiares, sociais, marido, mulher, namorado, namorada, companheiros. Eu fico mal para poder fazer com que você mude sua atitude. É algo totalmente manipulativo. Então, por que você não muda se você está me deixando tão mal? Olha a farsa, né? A mentira. Eu estou mal porque eu estou me deixando mal. Se você quer que o outro mude, verbalize. Olha, o que você faz assim, 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 não me agrada. Você poderia pensar em fazer algo diferente do que você está fazendo, que quando você faz isso, eu me sinto mal, não você me deixa mal quando põe a toalha molhada na cama, não. Eu me sinto incomodado quando eu vejo uma toalha molhada na cama, que vai estragar o tecido. O que você acha de, ao invés de deixar a toalha molhada, pendurada não sei aonde, agora, você me deixa furiosa ou furioso quando faz isso? Isso é mentira. O outro não tem poder para mexer nas suas emoções. Ele pode convidar você a ficar mal. Você só fica mal se você quiser. Se o seu diálogo interno
te fizeram mal, mas é o seu diálogo interno, é você que está fazendo, não é o outro. Então, quantos relacionamentos acabam porque um não aguenta mais a manipulação do outro? Quando a gente reestrutura o nosso diálogo interno e reestrutura a nossa comunicação, as relações podem ser prazerosas.